Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje de Introdução à Biologia Celular e do Desenvolvimento. Nós já tivemos aí duas aulas, né, em relação ao conteúdo da nossa disciplina e basicamente o que é que a gente trabalhou até então? A gente teve uma aula a respeito de características gerais de célula, né, da sua importância como as unidades estruturais e funcionais de todos os organismos vivos, a importância, né, da descoberta e o desenvolvimento da microscopia para o estudo das células, para a citologia, né, a biologia celular. E na última aula a gente falou e discutiu um pouquinho a respeito da visão que a ciência tem para a origem da vida, né? Para a origem das células, características dessas primeiras células primitivas, qual a provável explicação para a sua origem nas condições que a gente tinha da atmosfera primitiva. Vocês lembram que a gente viu que nem o gás oxigênio estava disponível, né? Há 3,5, 4 bilhões de anos atrás, que foi quando começaram a formação das moléculas orgânicas, das primeiras células, né? E hoje a gente dá continuidade ao conteúdo. Nós também falamos, pessoal, que hoje qualquer organismo vivo ele é formado basicamente por dois tipos celulares, ou células procariontes ou células eucariontes. E aí nós temos, né, os organismos vivos distribuídos basicamente em 5 grandes reinos. O reino Monera, com as bactérias, que são os seres formados por células procariontes, e o reino Protista, com algas e protozoários, o reino Fungi dos fungos, o reino Animalia dos animais e o Plante dos vegetais, com organismos constituídos por células eucariontes. Só que nós não citamos para nenhum desses 5 reinos um grupo de seres que tem uma importância médica muito grande, uma vez que são parasitas causadores de doença. E eles não estão incluídos em nenhum dos 5 reinos porque há uma contradição entre eles serem ou não considerados seres vivos. Na verdade, a literatura nem apresenta um consenso e apresenta de forma assim precisa argumentos a favor deles serem ou não seres vivos, tá? Que seriam os vírus. Os vírus são estruturas que não possuem uma constituição a nível celular, eles não possuem membrana, citoplasma com material genético e organelas, né? Grânulos de ribossomos mergulhados nesse citoplasma. Muito menos organelas como as células eucariontes, tá? Os vírus, quando se tiver uma pergunta do tipo, você considera os vírus como sendo seres vivos ou não? Essa pergunta, ela nunca vai poder vir na forma de uma questão objetiva, uma questão fechada, porque não se tem uma resposta correta para isso. A resposta certa seria se você dissesse sim, e também estaria certa se você dissesse o quê? Não. Aí, se pedisse para você justificar a sua resposta, aí sim, você teria que justificar. Por que é que você considera os vírus como sendo seres vivos? Ou não? Por que é que você não considera os vírus como sendo seres vivos, tá? Então, ao final da aula de hoje, você deve ser capaz de tirar as suas próprias conclusões. Não, para mim, de acordo com as características observadas, os vírus são seres vivos. Por quê? E aí você tem que explicar. Ou não, para mim os vírus não são considerados seres vivos, por quê? E ter a sua justificativa para isso, né? Os vírus, eles são estruturas simples a nível celular. Por quê? Porque eles são seres acelulares, eles não são formados por célula. Ele não tem uma estrutura como a membrana fosfolipídica, delimitando uma região no centro, né? Formada por água e substâncias dissolvidas, grânulos de ribossomos, enzimas, aminoácidos, açúcares, gotículas de gordura num citoplasma, né? Com o material genético, ou no caso das eucarióticas, com o envoltório nuclear delimitando o material genético. Eles são basicamente constituídos por uma capa, um envoltório de proteína com uma molécula de ácido nucleico, material genético no seu interior. É apenas isso de que vírus é constituído, tá? Então, eles são seres acelulares. A gente fala que eles são simples a nível celular, entretanto, eles são complexos a nível molecular. Porque a nível molecular, apesar de também serem formados apenas basicamente por proteínas e ácido nucleico, esse ácido nucleico
no interior de uma célula é capaz de comandar a atividade celular a seu favor, tá? Os vírus têm uma capa de proteína, e nós vamos ver para frente em maiores detalhes, que é chamada de capsídeo. Lá dentro, o seu ácido nucleico, o seu material genético, que pode ser de DNA ou RNA. E na superfície desse capsídeo, olha lá, a gente tem umas proteínas chamadas de proteínas virais. Essas proteínas, elas são reconhecidas por uma outra proteína, por um receptor na membrana da célula, e é esse reconhecimento, essa ligação entre as proteínas virais e o receptor na membrana da célula que engana a célula e faz com que ela se considere, que ela ache que essa partícula viral é um nutriente, uma molécula importante para ela, ela engloba o vírus e o vírus passa para o seu interior. E aí, a partir dali, aquela célula está escravizada e ela só passa a trabalhar em função das atividades designadas pelo material genético do vírus, num ciclo que a gente vai aprender como que isso acontece, desde o englobamento, né, desse vírus, a penetração dele no interior da célula até ele produzir as partículas virais filhas, tá? Esse material genético, pessoal, ele pode ser de DNA ou de RNA no interior dos vírus. Os vírus de RNA, chamados de retrovírus, são aqueles que apresentam uma dificuldade maior para o desenvolvimento de vacinas para eles, tá? Porque a molécula de RNA é um ácido nucleico bem mais instável do que o DNA. Ele é mais reativo, está muito sujeito à hidrólise química e enzimática e a sofrer mutações. E aí, a partir disso, vão se gerando muitas cepas, variantes diferentes da mesma linhagem de vírus, né? E isso dificulta o desenvolvimento de uma vacina que tenha imunidade ou que induza a produção de anticorpos que abarque todas aquelas cepas. É o caso do vírus da AIDS, que até hoje não se tem vacina, é o caso do vírus da Covid, SARS-CoV-2, tá? Por isso que tem toda essa preocupação aí ainda. Será que essa nova variante, que já está identificada, que tem um potencial de transmissibilidade, de virulência maior, né, os sintomas são mais intensos, que a vacina desenvolvida também seria capaz de abarcar essa cepa? De toda forma, independente se exerce uma ação muito ou pouco eficiente, de toda forma, a vacina traz algum tipo de lucro, porque pelo menos evitar casos graves ou hospitalização, necessidade de ventilação ou entubar o paciente, a vacina vai evitar, muito provavelmente, tá? Fora das células, pessoal, os vírus. Oi? RNA e o que mais? Pode ser de RNA ou de DNA, um ou outro. Aí esse DNA ou o RNA, nunca os dois, envoltos por uma capa de proteína. Tá? Os vírus, fora das células, eles são partículas inertes, partículas infecciosas. É o que eu disse, né? Considerados seres vivos, né, por não terem células. Eles são partículas inertes, partículas infecciosas, chamadas de vírions. Então, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Fora das células, eles são partículas infecciosas, partículas inertes, vírions, que não apresentam nenhum tipo de atividade. Fora das células, os vírus não crescem, não se reproduzem, não degradam, não sintetizam substâncias, não reagem a estímulos. Eles precisam estar dentro de uma célula. Por isso que ele é um parasita intracelular, para que ele possa apresentar qualquer tipo de atividade, tá? Entretanto, ao passar para o interior de uma célula, ele é capaz de utilizar toda a maquinaria bioquímica, né? E toda a energia da célula para produzir as suas partículas virais filhas, para ele crescer, para ele se reproduzir, para ele reagir a estímulos, para ele fabricar, sintetizar substâncias, degradar substâncias, tá? Eles não apresentam, então, o que a gente diz de metabolismo próprio, né? Eles necessitam de toda a energia e maquinaria bioquímica da célula para apresentar algum tipo de atividade metabólica ou replicar, se duplicar,
produzir partículas virais filhas, né? Pelo fato deles serem parasitas intracelulares obrigatórios. Bom, aí é aquela contradição que eu falei para vocês, que nem a literatura, nem os autores têm um consenso. Tem autor que considera os vírus como sendo seres vivos e outros consideram eles como sendo seres não vivos. Os que justificam que vírus é ser vivo é porque eles são simples a nível celular, apesar de não serem formados por células, são seres acelulares. Eles são complexos a nível molecular. Eles têm as moléculas suficientes para, em contato com uma célula, ser capaz de se reproduzir e originar linhagens contínuas. Qual corpo bruto, qual matéria inanimada, que mesmo dependendo de uma célula, é capaz de se multiplicar e originar partículas idênticas de uma mesma linhagem? Então, vírus da AIDS multiplica e origina vírus da AIDS. Vírus da cachumba multiplica e origina vírus da cachumba. Vírus da poliomielite, paralisia infantil, multiplica originando vírus dessa linhagem. Vírus da Covid se multiplica originando grupos de vírus com as mesmas características, né? Qual corpo bruto, qual matéria inanimada tem essa capacidade de se dividir e originar linhagens contínuas, né? Assim, não tem. Ele é capaz de reproduzir no interior de uma célula e evoluir em resposta ao meio ambiente através de variabilidade, porque o DNA ou o RNA dos vírus, durante a duplicação, é capaz de sofrer alterações, mutações em suas bases nitrogenadas, gerando características diferentes que podem favorecer a replicação, a virulência daquele vírus ou não, ou seja, estará sob a pressão da seleção natural, que é uma ação discriminatória do meio que seleciona os indivíduos, né, portadores de características mais favoráveis. E quem está sujeito a essa pressão da seleção natural são os seres vivos, né, de acordo com a teoria da evolução de Darwin, que só há... o meio tende a manter a sobrevivência dos mais aptos, digamos assim. E os vírus, por meio dessas mutações, geram linhagens que vão proporcionar, para algumas delas, maior vantagem para replicar ou para sua virulência, e eles serão mantidos pela seleção natural. E qual outro corpo bruto ou matéria inanimada está sujeito à pressão de seleção natural que não seja um ser vivo, né? Entretanto, nós temos os autores que defendem que os vírus não seriam seres vivos, porque são desprovidos da maior parte das características de célula. Então, célula tem uma membrana lipoproteica, formada por fosfolipídios e proteína, um citoplasma formado por água e substâncias dissolvidas, aminoácidos, proteína, enzima, açúcares, gotículas de óleo, tem grânulos de ribossomos e um material genético. Isso as células procariontes. A eucarionte ainda vai ter organelas e um envoltório nuclear delimitando, compartimentalizando o material genético. Vírus não tem isso. É uma capa de proteína e material genético no seu interior. E o fato de fora das células eles atuarem apenas como partículas infecciosas, no ambiente são apenas vírions em dormência, né? Mas ao ser englobado por uma célula, aí ele usa toda a energia e maquinaria bioquímica da célula, os grânulos de ribossomos, né, para sintetizar as suas proteínas, para crescer, para reagir a estímulos, para produzir partículas virais filhas, tá? Aí, por serem parasitas intracelulares obrigatórios e não apresentarem metabolismo próprio, alguns autores defendem que vírus não são seres vivos, tá? Uma outra informação, pessoal, que é importante, essas proteínas virais, eu disse para vocês, elas precisam ser reconhecidas por uma proteína receptora na membrana da célula que vai ser parasitada pelo vírus. Se não ter esse encaixe, e é como se fosse uma chave na respectiva fechadura, o vírus não passa para o interior da célula. O que acontece, pessoal? Por isso que ele está sujeito, né? É essa variabilidade que gerou o desenvolvimento de proteínas que se encaixou perfeitamente nessas proteínas, nesses receptores da membrana, que é um mecanismo do vírus para que ele possa passar para o interior da célula e se reproduzir e apresentar algum tipo de atividade. Por isso que os vírus não são capazes de parasitar todo e qualquer tipo de célula em qualquer espécie.
Eles têm afinidade por um tipo celular, por determinado tecido, de acordo com os receptores que aquelas células ou tecidos têm para as proteínas virais daquele vírus em questão. E isso até mesmo entre as diferentes espécies. Então, por exemplo, vírus que podem ser muito virulentos e letais, né, para uma determinada espécie, podem ser inofensivos para outra, né? Então, parvovirose, né, causa uma doença muito grave em cães, né? E para humanos não vai ter essa virulência. O vírus da AIDS, né? É capaz de causar doença grave em humanos e em alguns animais não. E por quê? Justamente por causa dessas proteínas virais. Porque se o vírus entrar em contato com aquela espécie que ele não vai ter tecidos ou células com receptores, ele fica no sangue, mas não consegue passar para o interior da célula e ele o quê? Não se multiplica. Não se multiplicando, aquelas poucas partículas estranhas o sistema imune reconhece e o quê? Destrói elas. Tanto é que alguns antivirais, alguns medicamentos antivirais, a molécula do princípio ativo do fármaco se liga nessas proteínas aqui, inibindo a fusão, né? A gente fala inibidores de fusão, porque aí a proteína envolta pelo fármaco, ela não se encaixa no receptor da membrana. Não se encaixando, a célula não engloba o vírus, tá? Então, assim, vírus da cachumba, as proteínas virais têm receptores, proteínas na membrana das células das glândulas salivares, principalmente a parótida. Vírus da paralisia infantil, poliomielite, vai ter proteínas receptoras na membrana dos neurônios, por isso que causa paralisia. O vírus da AIDS vai ter proteínas receptoras na superfície dos linfócitos, que são as células que produzem anticorpos. Por isso que o organismo fica muito exposto a infecções, né? Vírus da gripe, Covid, tem muita afinidade por proteínas presentes em células de órgãos do sistema respiratório, né? Vírus, por exemplo, alguns vírus causadores de meningites, né? Vão ter receptores da membrana de células das meninges. Da pneumonia também tem receptores em membranas de células do sistema respiratório, né? E assim o que, pessoal? Sucessivamente, tá? Então a estrutura, né? Que eu já fiz uma pequena introdução para vocês. Ela é muito simples a nível celular, porque vírus não tem célula, mas ela é complexa a nível molecular. Então, a gente tem basicamente uma capa de proteína, representado por essas esferas aqui em verde, e um material genético aqui, né? Em espiral, representando esse material genético. A região da partícula do vírus, aonde fica o material genético, é chamada de cerne, tá? E essa capa de proteínas a gente chama de capsídio. E cada proteína que forma o capsídio, a gente se refere a ela como capsômero, né? Esses são os tipos de vírus mais simples que a gente tem, que é o não envelopado. Entretanto, alguns vírus, quando estão se multiplicando no interior da célula, eles levam um pedaço da membrana da célula, envolvendo o capsídio, tá? Que é o que a gente chama de vírus envelopado. Assim. O vírus envelopado, ele vai ter o capsídio, mas ele vai ter um envelope. E esse envelope é um pedaço da membrana da célula. Tanto é que fez ela representada aqui, ó, por duas camadas em cinza, porque a membrana das células ela é lipoproteica, ela é formada por duas camadas de fosfolipídios. É uma bicamada fosfolipídica, tá? Então, o local no interior do capsídeo onde fica o material genético, que pode ser o DNA ou RNA, é o cerne. O conjunto de proteínas, cada esfera verdinha dessa aqui, que forma o capsídeo, é chamada de capsômero, né? Então, o capsídeo é o conjunto de capsômeros. Quando você quer se referir ao cerne e ao capsídeo ao mesmo tempo, você chama de núcleo capsídeo, fazendo uma analogia, né, ao fato de que nas células, aonde que o material genético está? No núcleo. E aqui é no cerne. Então, o cerne mais o capsídeo se chama de núcleo capsídeo.
O vírus não envelopado, toda a estrutura dele é um nucleocapsídeo. O vírus envelopado é o nucleocapsídeo envolto por um pedaço da membrana fosfolipídica, né? Que é o envelope, tá? E, no caso dos vírus não envelopados, na superfície do capsídeo, ou no caso dos vírus envelopados no envelope, a gente tem, aqui representado por essas setas laranjas, as proteínas virais. Essas proteínas são importantíssimas, porque sem ela, que seriam essas aqui, sem elas, o vírus não é capaz de se encaixar nos receptores, nas proteínas de membranas do tipo celular que ela é capaz de parasitar e passar para o interior da célula, tá? Como eu disse para vocês, alguns fármacos, né? Por exemplo, os antirretrovirais utilizados no coquetel, tratamento da AIDS, alguns são inibidores de fusão. O fármaco se liga aqui nessa proteína, ó, e aí ele não consegue encaixar no receptor de célula, passar para o interior da célula e se multiplicar, tá? O AZT, por exemplo, a azidorrudina, né, inibidor de fusão, um dos tipos de medicamento utilizado no coquetel, né, no tratamento da AIDS, tá? A COVID é chamada de coronavírus, né, porque ao microscópio eletrônico, as proteínas da superfície, essas proteínas virais, proteínas Spark, né, elas dão ao vírus uma característica como se fosse uma coroa, né? Daí coronavírus. E geralmente essas proteínas virais, elas são essenciais para gerar imunidade. Por vezes, as vacinas contêm uma sequência do material genético que leva à síntese dessas proteínas para o sistema imune reconhecer e produzir os anticorpos contra ela, tá? São as moléculas reconhecidas como estranhas pelo sistema imune e para os quais se produz anticorpos, né? E aí os anticorpos, assim como um fármaco, quando ele se liga aqui nessa proteína, o vírus, mesmo estando na corrente sanguínea, ele não vai conseguir se multiplicar, né? Porque as suas proteínas virais estão englobadas por uma outra molécula, né? Os vírus, né? E aí, por isso que tem aqueles que defendem que eles são seres vivos, porque a vida tem uma imensa capacidade de adaptação. E acreditem vocês, existem vírus que se desenvolveram com a capacidade de parasitar especificamente células bacterianas. Bactérias são capazes de apresentar infecção viral, tá? Porque eles são parasitas intracelulares. Então, tem vírus que vai se multiplicar no interior da célula bacteriana e parasitar, causar infecção mesmo, tá? Só que como as bactérias são unicelulares, né? Então, uma vez parasitada, aquela bactéria está fadada à morte mesmo, depois que produzir as partículas virais filhas, né? Para aquele vírus que a parasitou. Só que os vírus de bactéria, eles são um pouco diferentes. Eles têm até um nome próprio para eles, que são os bacteriófagos, ou fagos, tá? E eles têm uma estrutura um pouco diferente, né? Se você tirar essa região aqui da cauda, né, com essas fibras de proteína aqui, essas espículas, né, aqui sim seria o vírus das células eucariontes, né, o capsídeo com o cerne. Mas os bacteriófagos ainda têm essa cauda aqui e essas fibras de proteína, tá? Essas proteínas aqui também são os capsômeros, né? São capsômeros também. A região onde fica o material genético é também chamada de cerne. Mas aqui, a gente não chama isso aqui de capsídeo, tá? Isso aqui é uma cápsula. E os capsômeros se estendem a partir da cápsula para formar uma cauda. E ligados a essa cauda, a gente tem algumas fibras de proteína que atuam na fixação do vírus na superfície da membrana da bactéria. Os vírus, pessoal, são estruturas ultramicroscópicas. Microscópio óptico não permite ver vírus, né? É só o microscópio eletrônico. Então, a descoberta dele só deu de 1930 para cá, porque antes da descoberta do microscópio eletrônico, do desenvolvimento, não se sabia da existência de vírus, né? Até mesmo as bactérias, a gente viu aula passada, né? Os cocos, os gram-positivos, os gram-negativos, que vê lá com a coloraçãozinha roxa ou vermelha, você vê pontinhos, né? O que dá
a possibilidade de visualizar detalhes da célula é o microscópio eletrônico, tá? Então, olha aqui, um bacteriófago é o microscópio eletrônico. Olha lá, a cápsula com o material genético no interior, a cauda e as fibras proteicas. Por que que os vírus de bactéria têm esse formato, pessoal? Porque eles não são englobados pela célula bacteriana, tá? Eles só injetam seu material genético. Então, essas espículas aderem o vírus na superfície da membrana, e aí essa cauda, ela é fixada aqui na superfície da célula bacteriana e o material genético é injetado. E aí, a partir do material genético, ele comanda a replicação, a produção de suas partículas virais filhas. Porque o material genético, né, é o centro de controle das atividades celulares e o arquivo das informações hereditárias. A célula trabalha em resposta à informação genética contida nos ácidos nucleicos, né? E o vírus ele incorpora o seu material genético ao material genético da célula, tá? Então, só penetra o material genético. Por quê? Não sei se vocês se lembram. As células procarióticas bacterianas, elas, além de membrana, elas têm parede celular. E aí, essa parede dá um grau de enrijecimento para essa membrana da célula, que ela não emite umas expansões para englobar o vírus. É uma estrutura enrijecida essa parede. E ainda, lembra aquelas bactérias que causam doença? Elas ainda têm a cápsula. Então, além de membrana, parede, eles ainda vão ter a cápsula. Então, é um envoltório muito rígido, que não engloba o vírus. Então, o vírus tem que se aderir na superfície, liberar umas enzimas que vão degradar, né, a cápsula, a parede, a membrana, para conseguir chegar no citoplasma. Mas eles já têm essa capacidade, tá? Bom, se vírus fora da célula são partículas inertes, infecciosas, vírion, que não reage a nenhum tipo de estímulo, que não sintetiza, não produz, não degrada nenhum tipo de substância, não cresce, não se reproduz e utiliza toda a energia e maquinaria bioquímica da célula para apresentar algum tipo de atividade, como que é que isso acontece depois que ele passa para o interior de uma célula? Os vírus, pessoal, vão apresentar e vão se replicar, né? E perpetuar, né, a sua espécie, digamos assim, por meio de dois ciclos. Um ciclo de vida que a gente chama de lítico e um ciclo de vida que a gente chama de lisogênico. Qual é a diferença entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico? Aqui está sendo representado um bacteriófago, tá? Aqueles vírus que parasitam células bacterianas, procariontes. Tá vendo que ele não penetra a cápsula, a cauda, ele só vai injetar, ó, o seu material genético, né? O que é o ciclo lítico, pessoal? O ciclo lítico, e isso independente, não precisa ser o bacteriófago, pode ser lá o vírus que parasita animais, né? O vírus envelopado, não envelopado. O processo é muito semelhante. Quando o vírus é englobado pela célula, ou no caso dos bacteriófagos, quando ele injeta o seu material genético para o interior da célula, esse material genético é inserido, ele é incorporado ao material genético da célula, e a célula, então, passa a sintetizar as proteínas que constituem, né, o capsídeo, as proteínas virais daquele vírus em questão. O seu material genético se replica utilizando enzimas da célula. Eles passam por um processo de montagem, liberando inúmeras partículas virais filhas no sangue, que vão parasitar novas células e dar continuidade ao ciclo. O ciclo é chamado de lítico porque ele leva à lise, ao rompimento da célula. Lise significa rompimento, daí ciclo lítico. São tantas partículas virais filhas no interior da célula que aquela célula se rompe, né? Mas ela cumpriu o papel para o vírus. O vírus queria o quê? Que a partir de um vírus ele fosse capaz, ou de alguns, de produzir centenas a milhares de novos vírus, que na corrente sanguínea vão entrar em contato com novas células, que serão parasitadas, e esse ciclo lítico vai mantendo a virulência, né? O aumento de vírus na circulação. Algumas das células que foram parasitadas pelo vírus, ou em que o vírus foi englobado, ou que injetou material genético no interior da célula, elas não vão entrar num ciclo de produzir, replicar partículas virais filhas. Esse material genético ele vai ser injetado, mas ele vai ficar em dormência. Aí o que acontece? Essa célula, por esse material genético do vírus
ter sido incorporado ao seu material genético, mas ele não se manifestar, ele não se expressar, aquela célula, apesar de estar contaminada, ela é capaz de realizar as suas funções normalmente. E ainda mais, quando essa célula se multiplica, né? Quando ela sofre mitose, ela se multiplica em duas células filhas, o material genético da célula com o do vírus incorporado é transmitido para as suas células filhas. E aí cada uma dessas células filhas ela cresce, duplica o seu material genético para se dividir em outras células filhas e cada uma dessas vão originar células filhas contendo o material genético do vírus, né? Então uma célula mãe origina duas células filhas. Aí cada uma dessas células filhas vai crescer e vai originar duas outras células filhas. A outra vai crescer, vai originar duas células filhas. E assim, esse material genético do vírus vai se propagando ao longo das células filhas originadas a partir da célula mãe, que foi o quê? Parasitada. Em algum momento, geralmente quando tem uma baixa no sistema imune, algumas dessas células entram no ciclo lítico, porque aí o vírus vai precisar de produzir partículas virais filhas para aumentar a quantidade de vírus no organismo. Porque aqui ele está apenas o quê? Com o material genético incorporado à célula em dormência, tá? Esse ciclo lítico e lisogênico é muito característico para o vírus do herpes, tanto o herpes labial quanto o herpes genital, né? Então é uma doença crônica, é uma virose crônica. O indivíduo que se contaminou, ele vai ter herpes para o resto da vida dele. Ele nunca vai se esterilizar o organismo, ele nunca vai se curar. Ele sempre vai ter o vírus no seu organismo. Quando o sistema imune tem uma queda, por isso que é muito comum durante períodos de grande ansiedade, estresse, preocupação, a pessoa o quê? Manifesta as vesículas cheias de bolinhas com líquido nos lábios ou na região do quê? Dos genitais. Significa que naquele momento o vírus está num ciclo o quê? Num ciclo lítico, tá? Quando a pessoa não está manifestando os sintomas, significa que o material genético do vírus está ali se multiplicando pelo ciclo lisogênico em algumas células, só propagando o seu material genético, mas sem produzir partículas virais filhas e geralmente sem produzir sintomas. É também aquela fase que a gente chama de período de incubação, tá? Vírus da AIDS, da mesma forma. Quando está se manifestando a doença com sintomas mais proeminentes, alta multiplicação na corrente sanguínea, parasitando linfócitos e produzindo partículas virais filhas. O coquetel, né, ele geralmente mata os vírus que estão em ciclo lítico. Por isso que você fala que você está lá em carga viral zero, né? Faz o exame para fazer a contagem de vírus, mas você não consegue destruir aqueles que estão nos reservatórios, aqueles vírus que estão em dormência, em outras células do corpo, células do intestino, inclusive células nervosas, neurônios. Aí, quando zera a carga viral no sangue, alguma dessas células são capazes de entrar em ciclo lítico e aumentar a quantidade de vírus no sangue. Aí o coquetel mata, e assim sucessivamente. Pesquisas de tratamentos mais recentes estão desenvolvendo fármacos que forçariam a saída dos vírus dos reservatórios para entrar em ciclo lítico, porque no ciclo lítico o coquetel consegue matar. E aí, em 2, 3 anos, fazendo uso da medicação, o organismo estaria esterilizado. Ele alcançaria a cura. E esse é o direcionamento, tá? O desenvolvimento de vacina para AIDS é muito difícil, porque ao longo aí de os primeiros casos, né, assim, na verdade, acredita-se que o vírus da AIDS tenha surgido lá próximo dos anos 1950, 1940, numa tribo africana, onde o vírus conseguiu vencer a barreira entre as espécies. Ele tem como reservatório natural um chimpanzé, Pan-troglodites troglodites. E essa tribo, por meio de caça, tá, matava esses animais e utilizando instrumentos de corte muito rudimentares, né, eles se machucavam, né, os indivíduos dessas tribos, e aí entravam em contato com o sangue desses macacos, tá? E isso fez com que o HIV passasse para a espécie humana, se adaptasse a ela, né? E passasse a causar uma infecção muito letal. Mas os primeiros casos mesmo, assim,
disseminado na população, como uma pandemia, né? Porque a AIDS já matou muito mais do que a Covid. Foi a partir de 1980. Então, de 1980 até 2021, né? A gente tem aí 41 anos e já levou a uma grande... já sofreu mutações que geraram cepas muito variantes. Então, por isso que é difícil o desenvolvimento de uma vacina que realmente seja eficaz e que abarque, né, todas as cepas diferentes, tá? E, na verdade, assim, todo parasita não quer causar a morte do hospedeiro, porque isso é um suicídio, porque ele perde a fonte de moradia e de alimentação. Então, quando um vírus é muito letal, significa que ele ainda está se adaptando àquela espécie. Ele tende a causar uma... Porque ele expolia o hospedeiro, mas na hora que ele vê que o hospedeiro está debilitando, ele diminui a replicação. Ele tem essa capacidade para não levar o indivíduo à morte, né? Mas nos primeiros anos, porque em termos de ciência, 40, 50, 80 anos é pouco para essa seleção natural, né? Para essa variabilidade do organismo, é muito pouco a nível de evolução biológica, tá? São necessários muitos e muitos e muitos anos. Bom, então, o ciclo lisogênico é só aquele em que o material genético foi incorporado à célula, né? Inserido no material genético e, de acordo com o processo de divisão natural daquela célula, aquele material genético vai se propagando, né? Agora, como que se dá esse ciclo lítico, onde a gente está produzindo as partículas virais filhas? Então, pessoal, aqui a gente vai dar como exemplo um vírus de RNA, mas pode ser de DNA, não tem problema. Representado por essa esfera vermelha aqui, seria o material genético. É um vírus envelopado, tá? Além do capsídeo ali, você vai ter um pedaço da membrana da célula, como envelope. E olha lá, as proteínas virais na superfície, que são essenciais para que ela possa ser englobada pela célula. Se for um bacteriófago ou fago, né, ele não penetra. As fibras proteicas aderem à cauda na superfície da membrana bacteriana e é só injetado o material genético. No caso do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid, né, essas proteínas Spark aqui, as espículas, que dão uma característica de coroa para o vírus, né? Bom, essa proteína viral ela tem que ser reconhecida por um receptor, por uma proteína na membrana da célula que ele é capaz de parasitar. Daí aquela afinidade. Os vírus não são capazes de parasitar todo e qualquer tipo de célula e qualquer espécie. Depende da espécie, depende do tecido, da célula que tenha um receptor adequado para essa proteína. Houve o encaixe, né, entre a proteína viral e o receptor, aí a célula entende aquela partícula viral como sendo um nutriente ou uma molécula importante para o seu para a sua atividade, para o seu desenvolvimento. E aí as membranas emitem expansões e engloba esse vírus que passa para o interior do citoplasma da célula, tá? É um presente de grego que a gente fala, né? Lembra do cavalo de Troia, né? Os gregos deixaram lá no litoral um cavalo de madeira bonito, grande, né? E os troianos entenderam aquilo como sendo um presente dos deuses e levaram o cavalo de Troia para dentro da cidade. À noite teve festividade, comemorando, né, ao redor desse cavalo. E quando a cidade adormeceu, os guardas, né, os gregos saíram do interior desse cavalo e tomaram a cidade, escravizaram a cidade, né? E por isso que a gente fala que é um presente de grego. E aqui a gente engana a célula assim. Ela engloba a partícula viral. Porque quando há o reconhecimento das proteínas virais pelo receptor, a célula entende que aquilo é uma molécula importante para ela. Ela é enganada. Isso passa por interior do citoplasma da célula, envolto por um pedaço da membrana, né? Dentro de um vacúolo. Aqui não foi representado, mas vem uma organelazinha aqui que se funde com esse vacúolo, formando o que a gente chama de endossomo, que é o lisossomo. Esse lisossomo é repleto de enzimas que vão, degradar a membrana do vacúolo, o envelope e as proteínas virais, tá? E o material genético fica disponível no citoplasma, né? Essas proteínas virais aqui, nesse momento, elas não têm importância. Elas são todas digeridas pelo lisossomo dentro do endossomo.
Esse material genético do vírus é capaz de atravessar os poros da carioteca, do envoltório nuclear, chegar até o material genético da célula, tá? No caso dos bacteriófagos, né, isso é lá no citoplasma mesmo, porque as células procariontes não têm envoltório nuclear, não tem a carioteca. Mas essa carioteca, ela tem poros, tá? De espaço em espaço ela tem poros e o material genético passa por ali. Aqui não foi representado porque está mais simplificado, mas na verdade, além desse material genético, o vírus tem uma enzimazinha aqui, que acompanha esse material genético, chamada de integrase, que é uma enzima que é capaz de cortar o material genético em uma região lá de sequência de base em específico, o material genético da célula, e integrar, colar, ligar as duas extremidades do DNA viral nesse cromossomo celular, tá? Nós vamos estudar na unidade 3, mas alguma coisa lá do ensino médio vocês devem lembrar, quando essa informação genética está incorporada, né, ao material genético da célula, por um processo de transcrição, essa informação genética é transcrita na forma de um RNA mensageiro, aí esse RNA mensageiro volta para o citoplasma, para que lá possa ser feita a tradução, ou seja, os ribossomos fazem, entre aspas, a leitura da sequência de base do material genético, né, levando à síntese de proteínas de acordo com a informação genética desse material, tá? E aí, aqui no caso, como o material genético do vírus foi incorporado, a gente produz um RNA mensageiro com códons, com bases nitrogenadas, com informação genética para a síntese das proteínas do vírus. E mais, depois que houve a tradução da primeira sequência do RNA mensageiro proveniente do genoma viral, alguma dessas proteínas passam a inibir a expressão dos genes da célula e a induzir a replicação do DNA viral. Então, são cada vez mais partículas de genoma viral, induzindo a produção apenas de proteínas virais e inibindo a expressão e manifestação dos genes daquela célula. Por isso que aquela célula está escravizada e só trabalha em função do quê? Do vírus, tá? O material genético do vírus vai ser replicado por várias vezes, tá vendo? A partir de uma partícula viral, vários genomas virais são gerados, várias proteínas virais do tipo capsômeros para formar o capsídeo, do tipo proteínas virais, que são enviadas para as bolsas do retículo endoplasmático, processadas e empacotadas nas bolsas do aparelho de Golgi, né? Essas proteínas, então, elas vão ser montadas ao redor do genoma viral para formar capsídeo, né? As proteínas virais, como esse é um vírus envelopado, elas já começam a ser expressas na própria membrana da célula, porque quando a partícula viral ela for eliminada, né? Ou quando ela for ali secretada a partir da membrana da célula parasitada, essas proteínas virais já estarão na superfície da membrana, atuando como um envelope para aquele vírus. E várias partículas virais filhas são produzidas, e dependendo da quantidade de vírus, né, essa célula ela entra em lise, ela sofre um rompimento, tá? Aí esses vírus na corrente sanguínea vão parasitar o quê? Novas células e produzir novas partículas virais filhas, né? Quando há manifestação do genoma viral, dentre as proteínas virais está a integrase também. Aqui é porque é bem simplificado, tá? Mas a integrase ela é empacotada e montada junto com o genoma viral, porque é ela que depois vai ser capaz de integrar o genoma do vírus ao genoma da célula, né? E aí essas partículas virais filhas vão ter as suas proteínas virais reconhecidas pelo receptor de membrana de células do mesmo tipo, da mesma linhagem, então aquele tecido vai ficando comprometido. Após esse encaixe, esse reconhecimento como uma chave na respectiva fechadura, a membrana das células emite expansões que englobam o vírus, que passa para o interior do citoplasma dentro de um vacúolo. Os lisossomos vêm, fundem a membrana com o vacúolo, formando o que a gente chama de endossomo. O lisossomo é repleto de enzimas que digerem a membrana do vacúolo, as proteínas virais, as proteínas do capsídeo, deixando livres no citoplasma o genoma viral e uma proteína, que é a integrase, que migram para o núcleo da célula. A integrase, numa região específica de sequências de bases do material genético da célula, corta
e une as duas pontas do genoma viral ao cromossomo celular. Quando a RNA polimerase, né, vai transcrever a informação genética do material genético da célula, ela transcreve junto a informação genética do genoma viral, que vai para o citoplasma da célula. Lá nos grânulos de ribossomos é feita a tradução, a leitura dessa sequência de bases do material genético com a síntese de proteínas. As primeiras proteínas virais vão inibir a expressão dos genes da célula e estimular a replicação apenas do genoma viral. Dentre as proteínas virais produzidas, além da integrase, dessa proteína que impede a expressão do genoma da célula, são produzidas proteínas do capsídeo e outras proteínas virais, que são processadas e empacotadas nas bolsas do retículo endoplasmático e do aparelho de Golgi, né? Depois desse material genético, juntamente com a integrase, vão ao seu redor sofrer uma montagem a partir das proteínas do capsídeo. As proteínas virais, se o vírus for envelopado, vai se expressar na membrana da célula. E quando eles são eliminados a partir daquela célula, eles recebem um pedaço da membrana, liberando novas partículas virais filhas no sangue e para dar continuidade ao ciclo. Tá? Existem inúmeras enfermidades causadas por vírus. Eles são de uma grande importância médica, tá? Que são as chamadas viroses. Então, a gente tem os vírus de resfriado comum, da gripe, que causa sintomas bem mais intensos, que tem alta afinidade por células do sistema respiratório. As hepatites A, B, C, né? Em que os vírus têm alta afinidade por células do fígado, os hepatócitos. A cachumba, em que as proteínas virais terão afinidade por glândulas salivares, como as parótidas, principalmente, por isso que causa inchaço, né? Aqui na região da mandíbula, do pescoço. O sarampo, que as vacinas já conteram bem os casos de sarampo. A catapora, que é a varicela. Raiva ou hidrofobia, geralmente causado pela mordedura de cães, né, contaminados. O vírus da AIDS. Febre amarela, que assim como dengue é transmitida pela picada de um inseto. Rubéola, que tem-se uma grande preocupação no caso de mulheres que estão grávidas, gestantes, porque pode causar má formação no feto. Poliomielite, que é o vírus da paralisia infantil, que praticamente está erradicada graças à vacinação, que é aquela gotinha, né? Tinha até um marketing lá do Ministério da Saúde, o Zé Gotinha, né? Aquela gotinha lá é a vacina para poliomielite, ela é por via oral. Encefalite, alguns vírus que causam uma grave inflamação no encéfalo, no cérebro. Vírus do herpes, tanto genital quanto labial. Dengue, que também é um problema de saúde pública, né? Que já tem também algumas variantes. O vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, e que ainda não teve o desenvolvimento de vacina, que a principal medida é evitar o acúmulo de água parada, porque leva à proliferação do Aedes aegypti, né? Que é o responsável pela transmissão do vírus. Há alguns tipos de pneumonia, mas tem pneumonia, igual alguns tipos de meningite e pneumonia, pode ser tanto viral quanto bacteriana. Tem bactéria também capaz de causar pneumonia e meningite, tá? O vírus do ebola, que é um vírus muito letal, mais letal do que o vírus da AIDS. Causa uma diarreia severa, pode levar o indivíduo a óbito em poucos dias, mas ele não chegou a ser uma pandemia, tá? Ele ainda está restrito ali a algumas regiões do continente africano. E o HPV, né? O papiloma vírus humano, que tem vários subtipos também. Se não me engano, o 11 e 16 que são os mais propensos a induzir a câncer do colo do útero, né? E também câncer do reto, porque ele basicamente tem uma transmissão sexual, tá? A Covid, né, que é o que a gente mais tem vivido aí, vamos entrar como parte da história, causando uma grande pandemia, que é um vírus de RNA, tá? Quais são as medidas médicas para conter essas viroses, né? A principal, a mais eficiente, né? A mais indicada e quando é possível desenvolver é a vacina, né? A vacina pode conter vírus vivos atenuados, um
vetor viral, que pode ser uma sequência de bases nitrogenadas lá do RNA mensageiro, para o organismo só produzir aquelas proteínas virais e induzir a uma produção de anticorpos, uma imunidade contra elas, né? Podem ser vírus vivos atenuados, sempre com o intuito de produzir anticorpos para quando você for exposto ao agente etiológico natural, você, por ter esses anticorpos, não manifestar a doença, ou a manifestar de uma forma muito branda. A gente utiliza, basicamente nas viroses, medicamentos profiláticos, medicamentos paliativos, mitigatórios, ou seja, apenas para amenizar sintomas. A maioria das viroses, elas são combatidas pelo próprio sistema imune do organismo. No caso de gripe, própria Covid, não tem um antiviral que mate o vírus da gripe, que mate o vírus da Covid, né? Gripe, principalmente o influenza. A gente trata o quê? Sintomas. Então, usa anti-inflamatório, usa analgésico, usa antipirético para tratar a febre, né? É difícil você ter algum antiviral, tá? Tem alguns deles, o Tamiflu, por exemplo, né? Lá na época de Zika vírus, igual disso, o azidovudina, AZT, inibidor de fusão, coquetel anti-AIDS. Eles não estão apenas como paliativo, tratando sintomas. Eles são capazes de matar o vírus ou impedir a sua replicação. Mas na maioria das vezes não tem um antiviral, tá? E mesmo porque, gente, antibióticos são inúteis para tratar vírus. Antibiótico é para tratar infecção bacteriana. Amoxicilina, norfloxacino, azitromicina, penicilina, os antibióticos, né? Eles não são indicados para tratar virose. E por isso que de um tempo para cá eles passaram a ser de controle especial, né? Venda com retenção de receita. Porque os antibióticos utilizados de maneira indiscriminatória e até mesmo para tratar uma virose só leva à seleção de variedades resistentes no seu organismo. Nós discutimos isso na aula passada. O uso indiscriminado e incorreto de antibióticos leva a uma seleção de variedades existentes de bactérias. E isso, com o tempo, faz com que não haja mais antibióticos para tratar as cepas, né, resistentes de bactérias, tá? E aí, por isso que uma ranhurazinha que se tinha na garganta, talvez ela só tivesse inflamada, ou era causada por um vírus, já se tomava lá amoxicilina, azitromicina, e só selecionando variedades de bactérias resistentes de maneira inadequada, né? Não se sabe, né? Se você está com uma inflamação de garganta, uma faringite, uma amigdalite, se aquilo é causado por uma bactéria ou por um vírus, tá? E quando se tem essa dúvida, uma pneumonia, se é bacteriana ou viral, tá? Tem-se inúmeros testes, cultura, né? Ou pode-se também realizar um hemograma. Um hemograma simples é capaz de te dar um indício. Porque quando você tem uma neutrofilia, um aumento em glóbulos brancos do tipo neutrófilos, que fazem muita fagocitose, então você tem lá no hemograma o valor de referência. Neutrófilos está acima do valor de referência, está com febre, provavelmente você está com uma infecção bacteriana. Aí se fez esse hemograma, mas aí o que deu lá acima do valor de referência foi linfócitos, você está com uma linfocitose, febre, aí o que acontece? Provavelmente você está com uma infecção viral, né? Então, neutrofilia, aumento no número de neutrófilos, infecção bacteriana. Linfocitose, infecção o quê? Infecção viral, tá? E aí tem-se até uma crítica, né? Os clínicos gerais lá no SUS não sabem o que é. Você está com uma virose. Isso é uma grande negligência, né, pessoal? Beleza, eu posso até estar com uma virose, mas qual? Olha aí, a infinidade de diferentes tipos de virose que se tem. E te passar algum medicamento baseado só nesse diagnóstico, sem um laboratorial para se ter certeza do que se trata, tipo assim, infelizmente, né? Não deveria nem estar exercendo a profissão, um profissional desse. Olha a seguinte situação, pessoal. Em uma escola infantil, na sala de crianças de 5 anos, Carlinhos aparece com lesões nos lábios, com aparência de bolhas cheias de líquido claro. A professora se atenta para que outras crianças não usem a mesma canequinha de beber a água de que Carlinhos utilizou. Qual a provável doença de Carlinhos? A atitude da professora evitando o contato direto de outras crianças com objetos pessoais do Carlinhos foi correta?
E aí, pessoal, o que vocês acham? Foi correta. Correto. Separado. Correto, e provavelmente ele é portador de qual? Herpes. Do herpes. Isso. Herpes labial. Ele foi beijar qualquer uma, deu nisso. Então, essa questão do beijo também não é só em virtude da transmissão por essa via, tá? Na verdade, gente, quem tem herpes tem desde criança, né? E nem foi porque beijou o coleguinha, né? Na maioria das vezes, o que leva a criança a ser portadora do vírus do herpes, os culpados são avós e pais. Porque muitos adultos são portadores do vírus do herpes. E aí, mesmo não estando com as lesões nos lábios, né, com cheias de líquido no seu interior, a criança, né, por vezes, dependendo da idade, está ali passando por um processo de amadurecimento do seu sistema imune, ele está muito mais exposto a ser infectado, mesmo que o vírus esteja naquele ciclo lisogênico. E aí tem muitos pais que têm a mania, né, de dar selinho nos filhos. Então, esses dias mesmo, eu presenciei, era um aniversário de 2 gêmeas, 3 anos de idade. E o pai, apaixonado das meninas, né, com personagem vivo, elas fantasiadas, de acordo com o tema da festa. E aí ali canta parabéns, e aí no final ele foi, papai ama demais, dá um beijinho. E aí eu já vi que elas têm já esse costume, porque ela direto foi e deu um selinho na boca do pai. E isso, gente, é o que mais contribui para a disseminação do vírus do herpes. Não é nem quando atinge a idade sexual ou mesmo quando o adolescente começa a beijar, né? Geralmente é pelos pais, é desde criança que que aquela pessoa, né, se torna portadora do vírus, né? Ou também por isso, né? Às vezes ela fica muito em creche, com coleguinhas, aí o coleguinha que vive recebendo selinho do pai, da mãe, de avô, e aí o que acontece? Aí quando eles ou põe a mão na boca do coleguinha e passa a mão aqui na boca, ou usa o mesmo copo, aí realmente assim a transmissibilidade ela se torna muito efetiva, tá? São essas Marcelo, lesões. Oi? você já ouviu falar daquele negócio sapinha que dá na boca? Já. Então, essa doença é aquela famosa sapinha? Não, geralmente, às vezes, assim, no linguagem popular, pode falar, fulano tá com sapinho, mas a doença mesmo relacionada à formação de algumas plaquinhas brancas, aí já é um fungo, é uma micose, tá? Não seria uma virose, seria um fungo, que é um fungo também presente na saliva, né? E que é unicelular e que é capaz de causar uma infecção, mas aí é uma micose, é uma infecção fúngica, tá? O vírus do herpes, pessoal, é um vírus de DNA, então não é um vírus que sofre tanta mutação, tá? Sempre tem aquele aspecto, né, do capsídeo, né, com os capsômeros e as proteínas virais, tá vendo? E lá dentro o material genético, né? Geralmente, você tem o tratamento do sintoma, né? É aquela história. A gente não vai ter por vezes um antiviral muito efetivo, né? No caso do herpes, existem algumas pomadinhas, né? E tem um antiviral, que é o aciclovir, fanciclovir, e que por vezes você acaba também selecionando cepas de vírus resistentes, e aí por isso que às vezes só o uso tópico não é o suficiente, você tem que passar a tomar mesmo, de maneira sistêmica, né? E quando as infecções estão muito recorrentes, aí às vezes se prescreve um imunomodulador, que é um ativador do sistema imune, porque o sistema imune é que vai combater muito isso, né? Que vai fazer com que o vírus fique mais no ciclo lisogênico do que no ciclo lítico, tá? E aí o Enax, não sei se já ouviram falar, é a base do extrato de uma planta, a equinácea, para quem está com infecção recorrente de urina, de herpes, tem alguns infectologistas que prescrevem bastante o Enax, tá? E é bastante complicado, né? Porque isso aí vai surgir nos momentos que vão te trazer mais estresse ainda. Porque você está preocupado com uma prova, ou com alguma dívida, ou está muito ansioso em relação
a um problema, né, familiar, em relacionamento, profissional, muito comum em noivas, né? Então, assim, a noiva, o dia do casamento é o dia que ela quer estar mais brilhante, né? E o que que acontece? Aquela preocupação com todo o planejamento do casamento para dar tudo certo, aquele tanto de coisa para resolver, é na semana que ela vai casar que aparecem o quê? As lesõezinhas na boca, né? Então, é tentar ao máximo evitar as situações estressantes, preocupação, ansiedade. Entretanto, como que se controla isso nos dias de hoje de maneira efetiva? É muito difícil. E aí parece que quanto mais você quer estar, menos preocupado você quer estar, mais você fica, né? Mas enfim, é dessa forma. E é uma doença crônica, é uma virose crônica que tem mais um efeito estético, né? Que não há um comprometimento do organismo ficar muito debilitado, indisposição, prostração, mas esteticamente algumas pessoas acabam se incomodando, né? Bom, pessoal, a primeira parte da nossa aula é isso, né? A gente tem uma outra parte da aula, mas essa parte de virose está encerrada. Eu finalizo a gravação para que a explicação em relação ao conteúdo fique separado direitinho, para não ficar muito extensa. E alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de vírus, alguma curiosidade, algum questionamento? Na minha, você já tirou agorinha. Bom, pessoal, obrigado pela atenção. E aí a gente se organiza agora para irmos para a segunda parte da aula, tá ok? Marcelo, só uma dúvida. Oi. Quem que foi descobrir o primeiro vírus? O primeiro vírus. Eu nunca vi, assim, eu nunca vi essa informação assim numa literatura. O primeiro vírus descoberto, o que se sabe, né? E aí isso eu te coloco com toda certeza. Ou talvez eles foram descobertos de uma maneira concomitante, assim, não foi o primeiro vírus, né? Foi a partir do microscópio eletrônico, 1930, né? Aquele microscópio óptico, né? Que inclusive é o que a gente utiliza hoje nas instituições de ensino, né? Você nunca vai ver vírus ali. Vírus é muito pequeno, gente, é ultramicroscópio. É bem menor que a bactéria. Você viu lá, né? Ele é o bacteriófago, pequenininho, parasitando uma bactéria. É a célula de bactéria. Você já quase não visualiza no microscópio óptico, né? Então é muito pequeno, mas assim, a pele é uma barreira física de extrema eficiência. A pele íntegra, sem estar escoriada, né? Sem estar ferida, você pode pingar um sangue contaminado com qualquer tipo de vírus na superfície ali da sua pele, na sua mão, no seu braço, que não haverá contaminação, tá? Agora é diferente, por exemplo, das mucosas, né? Olho, a mucosa bucal, né? Veja a textura da sua mucosa bucal com a da sua bochecha por fora, por exemplo. É bem diferente, né? Porque a pele é um tecido pavimentoso estratificado queratinizado. É seco, tem muita queratina. E as mucosas são tecido pavimentoso estratificado não queratinizado. É úmido. Então, por exemplo, a mucosa bucal, a mucosa vaginal, inclusive a própria glande do pênis, tá? A glande do pênis, ela tem uma proteção maior do que a mucosa bucal e do que a vaginal. Mas ainda assim, é uma pele com características mais finas e de uma barreira menos efetiva do que outras regiões de pele. Tá certo? Certo, obrigado. Obrigado. Pessoal, 4 minutinhos, tá? 9 horas a gente retorna para a segunda parte da aula. Tá ok? Ok.